Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre cidadania, direito e movimentos sociais. O que nós entendemos por cidadania? Cidadania é uma coisa muito cuidadosa que na hora da gente ser estudado, né? Porque pode ser reconhecido de diversas maneiras na nossa realidade de hoje em dia. Para começar, todos nós somos cidadãos. E a cidadania, geralmente, ela é estendida nas ciências sociais, como na dimensão política, e que pertencemos a um Estado. Por exemplo, no nosso caso, o Estado moderno brasileiro corresponde com uma nação, da qual todos nós, né, eu, vocês, todos fazemos parte. Somos cidadãos deste Estado, deste país. Somos pequenas partes que nós formamos um todo, né? Então, nós somos a nossa singularidade, que também carregamos, né, esse todo conosco. Nós vamos lembrar que o Estado moderno foi definido como uma instituição característica de um tempo da história lá da organização social, caracterizada por um conjunto de relações políticas, sociais e culturais e jurídicas que garantem uma determinada ordem social, porque tudo você sabe na vida que tem que ter uma ordem. O conceito de nação se refere a uma dimensão mais sutil, que se encontra literalmente, né, exposta em uma instituição, senão que podemos reconhecê-la em símbolos, como, né, a nossa bandeira, hinos e etc., né, selos, tanto não só nossos como de todas, né, cada nação, né, tem sua bandeira, seu emblema, seus sinos. Isso a gente vê até várias vezes, né, nas Olimpíadas, em Copa do Mundo, né. Dentro da nação, a gente pode incluir uma história que todos nós criamos como brasileiros, que é o nosso orgulho nacional. É aquelas características que nós acreditamos que definem como brasileiros. O que mais a gente tem? Uma característica bem assim que todo mundo ama, todo mundo em geral, que é o futebol, as cores da bandeira, a cozinha brasileira que é conhecida no mundo todo, uma música tradicional, tipo aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo gosta da música gaúcha, algumas roupas, né, e vestimentas que são características de cada país, de cada estado. São várias coisas que definem a nossa nação e a nós mesmos, como um conjunto de pessoas, e nós carregamos uma história que é comum entre todos. Todos nós carregamos uma história, mas todo mundo junto se refere à mesma história. Porque assim, quando ouvimos falar do Brasil ou dos brasileiros, sentimos que estamos falando de uma só pessoa, mas estamos falando de nós. Agora nós vamos ver a parte da cidadania. A cidadania é uma coisa que, acima de todas as coisas, é um conjunto de direitos que respondem à dimensão mais básica da vida de uma pessoa. Assim como temos direitos que correspondem à nossa qualidade de humanos, direitos humanos, direitos que organizam a nossa vida em sociedade e a condição individual de cada um de nós, que são os nossos direitos civis. Essa parte a gente já estudou, né? Então nem precisa nós se aprofundar muito, né? E nós também temos nossos direitos políticos, né? É aqueles que nos permitem escolher, né, as nossas autoridades, que é os presidentes, os legisladores, os prefeitos, como agora, né, semanas atrás nós tivemos, né, um pleito municipais em todo o Brasil, todo o território. Agora, domingo que vem, teremos nas cidades que terão segundo turno, né, terá eleições novamente. E isso é um direito que é um direito, entre aspas, porque também é um dever, né, porque é obrigação, o voto é obrigatório. Tem países que o voto não é obrigatório, no Brasil é, né? E daí a gente temos direito de trabalhar, as condições têm a serem dignas, têm que ser respeitadas, como a gente já falou na nossa aula sobre trabalho, né? E por último, os direitos sociais, que são aqueles que ganhamos como coletivos, ou que a gente ganha como estatutos, que vem daí, entra os movimentos sociais. O que vocês entendem por movimentos sociais? Anotem no caderno, e depois na próxima aula eu quero que vocês pesquisem e tragam para casa. Não que agora a gente não vá também
dar uma pincelada, mas isso é uma coisa que a gente, né? Os movimentos sociais é tudo que engloba quando uma determinada ação faz que faça o bem de todos. E daí venha a sair, né, uma determinada ação faça um movimento que traga, né, um dos movimentos que teve foi as diretas já. Vocês não devem lembrar, mas os pais de vocês, os avós, devem lembrar. Pergunta em casa para eles o que foi os diretas já, porque há muito tempo vinha sendo assim, ó. O país o presidente era sempre colocado um general do quartel. Não sei se general na época, mas assim. E daí foi quando fizeram o movimento, e foi o primeiro, que Tancredo Neves foi o primeiro presidente colocado nas diretas já. Ele não chegou a assumir, que depois ele veio a falecer antes de assumir, mas o vice dele assumiu, e de lá para cá foi colocado sempre, teve um voto, né, do presidente, que até hoje é colocado, né? Cada 5 anos é trocado, que isso fez parte, então foi um movimento. Então teve um movimento dos sem terras, então é o bem de todos, e daí se movimentam todos. O movimento dos Fome Zero, agora vem essa parte assim, ó, o Natal, daí fazem muita movimentação, todo mundo Natal sem fome. Então isso engloba bastante várias categorias da sociedade. E eu quero que vocês pesquisem bastante e tragam para mim sobre movimentos sociais, que na próxima aula nós vamos aprofundar mais isso. E tenham uma boa semana.